Olá pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo. Antes de eu dar continuidade, convido você, se inscreva neste canal, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo se desejar. Hoje eu quero estar aqui comentando um assunto respectivo sobre um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, o versículo 28, onde apresenta aqui uma resposta de Tomé, no caso, que diz assim: respondeu Tomé e disse a ele: Senhor meu e Deus meu. Então nós temos aí, né, essa expressão dada por Tomé, quando ali ele viu, no caso, a pessoa ali de Jesus. E o que acontece neste texto bíblico aí? O que eu quero aqui destacar nesta ocasião, respectivamente, é que eu estava vendo essas duas palavrinhas aqui grega, ó, Kyrios, no caso, né, e Theos. Então nós temos aqui a expressão, né, Hokyrios mu, kai hoteos mu, né? Essas duas palavras aí, no caso, que eu grifei, que eu coloquei aí em destaque, no caso, né, elas eram vistas, segundo historiadores, no caso, no primeiro século, como títulos divinos. Quando essas duas expressões, no caso, quando esses dois termos aí ocorriam junto, dentro de uma frase, dentro de uma expressão, dentro de um dito, muitas vezes autoridades da época faziam menção dessas duas palavras se utilizando em um único dito porque se viam como seres divinos, queriam ser vistos como deuses, no caso. Então, segundo especialistas, pessoas que analisam e trabalham com evidências a partir de dados do contexto histórico-cultural, eles mencionam que essas duas expressões aqui, esses dois termos gregos aqui, né, Kyrios e Theos, no caso, né, quando elas ocorriam junto, dentro de um mesmo dito, dentro de uma mesma frase, elas eram, no caso, vistas como uma atribuição divina, no caso, fazendo referência, no caso, a títulos divinos. E o que eu tive observando, no caso, é que esta expressão aqui, quando nós vamos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos que, de fato, essas duas expressões, elas ocorrem lá num único texto, como expressões, no caso, como termos, como títulos divinos, fazendo referência, no caso, ao Pai, ao Eterno, no caso. Então, nós temos esses dois termos aqui, correspondentes tanto no texto hebraico, quanto na tradução da Septuaginta, onde ali eles são mencionados, no caso, são usados em uma única frase, no caso, no mesmo texto, no caso, fazendo atribuição, no caso, ao Deus de Israel, à divindade de Israel, né? E então nós temos estes dados informativos, no caso, que eu quero estar compartilhando aqui em tela com vocês. E também algumas questões a partir de um dado informativo do contexto histórico-cultural. Vou estar retirando agora esse daqui, porque eu quero estar compartilhando uma outra informação com vocês. Então, eu estou retirando esse aqui agora, para que você possa estar aqui, ó, visualizando aqui, ó. Vou estar mudando aqui, né? E aqui você tem, então, esta expressão aqui, ó. Olha o que diz aqui, segundo este contexto histórico-cultural aqui. João 20 e 28. Diz assim aqui, ó. Deixa eu arrumar melhor aqui para que você possa visualizar bem. Diz assim, ó. A resposta de Tomé é uma confissão da divindade de Jesus. Aqui tem um texto bíblico, né? Apocalipse 4:11. Daí diz assim, ó. Plínio, um governador que escreveu próximo da região, provável dos destinatários de João 2 ou 3 décadas depois deste, conta que os cristãos entoavam hinos a Cristo como a um Deus. Em contraste, o historiador romano Suetônio relata que o imperador Domiciano, provavelmente no posto quando João escreveu seu texto, desejava ser honrado como Senhor Deus.
Está registrado, né, na Vida de Domiciano 13. Mais importante aqui é o fato, olha só essa parte aqui, ó. Mais importante aqui é o fato de que as palavras Senhor e Deus ocorrem juntas, muitas vezes, como títulos divinos na Septuaginta, incluindo formas semelhantes a Senhor meu e Deus meu, como em Salmos 35, 23, na Septuaginta, daí o texto que ocorre, né, 34, no Salmo 34 e 23, daí Oséias 2, 23 e na Septuaginta 2, 25. Então, esta parte aqui que me chamou a atenção aqui, ó. Esta parte aqui me chamou a atenção, né, porque diz aqui, né, mais importante aqui é o fato de que as palavras Senhor e Deus ocorrem juntas, muitas vezes como títulos divinos na Septuaginta, né? Então, esse aqui é uma obra do contexto histórico-cultural, que ó, você vai estar vendo, essa aqui, ó. Se você tiver esta obra, você pode estar analisando aí na sua casa. Vou estar retirando essa aqui agora, porque eu quero estar compartilhando aqui um texto que eu frisei aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui nós temos aqui o Salmo 86 e o versículo 12. Essas duas palavras aqui, no caso, Adonai, Elohai, Senhor, Senhor, aqui pode ser traduzido também como meu Senhor, né? Meu Senhor, mas aqui está Senhor, o meu Deus. Essas duas palavras aqui, no caso, elas são correspondentes ao texto grego, no caso, né? Do Novo Testamento, ali em João 20 e 28, onde ocorre a palavra ali, Kyrios e Theos, no caso, né? Essas duas palavras aqui são correspondentes, né? A palavra aqui Adonai, correspondente a Kyrios, que é traduzido como Senhor, e aqui, daí, no caso, Elohai, no caso, né? Que é correspondente à palavra traduzida como Deus, no caso, ali, né? Que é a palavra Theos, que ocorre no texto grego ali, né? Que significa Deus. Então, nós temos esses dois termos aqui no texto em hebraico, que são correspondentes ali às palavras que ocorrem no texto grego de João 20 e 28. Só que tem um detalhe, aqui no texto em hebraico, essas duas palavras elas são usadas juntas no mesmo dito, no caso, fazendo referência ao Eterno, à divindade de Israel. Agora eu quero estar mostrando aqui um outro texto bíblico para vocês aqui também. Olha esse daqui agora, ó. Deixa eu puxar mais aqui, para que você possa visualizar. Só um momentinho. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Olha aqui, ó. Aqui você vai conseguir ver bem, ó. Aqui você tem a seguinte expressão, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Salmo 35, né? Salmo 35 e o versículo 23. Olha aqui, ó. Ocorre de novo a expressão aqui, ó. Elohai Vadonai. Olha como foi traduzido aqui, ó. O meu Deus e o meu Senhor. Esta construção aqui é a mesma que está lá em Salmo 86 e 12, no caso, né? E aqui também, essa construção aqui é uma construção equivalente, no caso, né? Semelhante ao que ocorre no texto grego lá do Novo Testamento, segundo escreveu lá, né, João no seu Evangelho, no capítulo 20 e o versículo 28, no caso, né? Então você vê aqui que essas duas expressões, esses dois termos em hebraico, eles são atribuídos ao Eterno quando ocorrem juntos. Então isso é um detalhe muito curioso, porque lá, conforme diz aquela obra do contexto histórico-cultural, essas duas expressões aqui, quando foram traduzidas para a Septuaginta, elas foram traduzidas, no caso, como títulos divinos, quando ocorrem dentro de um mesmo dito, de um mesmo texto, de uma mesma expressão. E aqueles dois títulos, no caso, elas ocorrem também lá em João 20 e 28. Por isso que eu estou fazendo esta amostra aqui também, né, no Antigo Testamento, no texto em hebraico. Agora, essas duas expressões aqui, nós vamos estar olhando como elas ficam no texto grego. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, você tem a tradução aqui, ó, da Septuaginta. Olha aqui, ó. Aqui elas ocorrem juntas, ó, no Salmo aqui, ó. Salmo 86 e 12, olha aqui, ó. Kyrie hotheos mu, né? Kyrie hotheos mu. Observe que elas ocorrem juntos aqui, ó. Como títulos divinos, no caso, fazendo referência ao Pai, no caso, né? Então você tem aí neste salmo aí, né? Os dois títulos, os dois termos no grego,
que são correspondentes ao hebraico, que nós acabamos de ver, e que esses dois termos aqui ocorrem lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, né, capítulo 20, versículo 28. E aqui tem mais um outro texto que eu marquei, tem muitos mais textos, mas não precisam me delongar, né? Aqui, deixa eu estar puxando aqui, só um momento. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Salmo, né? O Salmo 35 e o versículo 23, né? Olha aqui, ó. Uma construção igualzinha, praticamente, só porque está um pouco ao inverso, mas praticamente quase como se fosse uma mesma estrutura, mas no inverso. Olha aqui o que diz, ó. Hotheos mu kai hokirios mu, né? A expressão aí, no caso, os dois títulos divinos, né? Atribuídos ao Pai, ao Eterno, no caso, que ocorre na Septuaginta, que são traduções que é uma tradução aí, a Septuaginta é uma tradução do texto hebraico, né? E esta construção, uma construção semelhante, paralelo, né? Ocorre no texto grego, no caso, né? No texto grego. Deixa eu tentar ver aqui, né? Agora, neste momento, se eu consigo colocar aqui o texto grego, para que você possa fazer ali uma comparação, no caso, né? Então, são títulos peculiares que ocorrem no texto grego, né? Que, no caso, como que eu posso dizer aqui, ó? Olha aqui, ó. Se você observar aqui, ó, só está o inverso, ó. Ó, aqui começa com hotheos, né? Aqui começa com hokrios, no caso, né? Hokrios. Ó, hotheos mu, kai hokrios mu, né? Aqui só tá trocado, ó. Mas basicamente como se fosse praticamente a mesma construção, né? Ó, Senhor meu e Deus meu, né? Aqui no caso é Deus meu e Senhor meu. Então, esta construção que ocorre aqui na Septuaginta são títulos divinos, traduzidos, no caso, correspondentes ao texto hebraico, que são títulos divinos atribuídos, no caso, ao Eterno, a Deus, no caso, né, ao Pai. E aqui é interessante que Tomé usa praticamente os mesmos títulos divinos, no caso, atribuindo à pessoa de Jesus Cristo. Como que se Tomé já estivesse vendo praticamente ali, usando esses títulos divinos, no caso, né? De forma direta, no caso ali, fazendo alusão à pessoa de Jesus Cristo ali, vendo e reconhecendo a sua divindade. Então, pessoal, particularmente o que eu queria compartilhar com vocês de forma bem simples aqui nesta ocasião era isso, né? Mostrando que esses dois termos aí gregos, no caso, né, eram vistos ali no primeiro século, dentro da história do contexto histórico-cultural, no caso da época do primeiro século também, né, um pouco antes, eram vistos, no caso, que quando ocorriam juntas essas duas palavras gregas, aqui no caso, theos e kyrios, no caso, eram vistos como títulos divinos, né, no caso, né, fazendo referência ali a uma divindade da época ou a alguma pessoa que tentava se autodenominar Deus, no caso, né? Mas, no caso, não é a ocasião de João 20, 28, porque ali em João 20, 28 não é, no caso, Jesus, que automaticamente se intitula, né, como Senhor e como Deus, mas é Tomé que vê ele desta forma e atribui a ele esses dois títulos divinos, no caso. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.